Teoria musical. O que estudar de teoria musical? E em que sequência? Qual é a ordem das aulas que eu tenho que assistir? Essa é uma dúvida muito comum aqui nos inscritos. Nesse vídeo eu criei um roteiro básico assim, de que todo aluno tem que percorrer para começar a se dar bem nesse universo da teoria musical. Assiste aí que tá bem legal. Salve, salve, rapaziada! Professor Marcos Lima aqui. Na aula de hoje, vamos falar sobre esse roteirozinho de estudo de teoria musical. Vou tentar dar uma orientada em vocês, como vocês têm que caminhar para começar a dominar a teoria musical, né, e transformar isso em prática. Bom, a ideia é que eu seja seu professor online. Toda semana eu vou trazer uma aula para vocês, teórica, como essa, aulas de escala, de levada, como tocar música. Toda semana tem uma aula, então eu convido você a se inscrever no canal, ativando a notificação para não perder. Como eu falei, toda semana tem uma aula nova. A única coisa que eu peço em troca por essa aula semanal que eu venho aqui dar para vocês é que vocês, por favor, façam a gentileza de dar like no vídeo. Essa altura do campeonato todo mundo já sabe como é que funciona o YouTube, para o canal crescer. Eu preciso dessa sua gentileza. É só arrastar o mouse, clicar no like, se possível, deixar um comentário. E melhor ainda, maravilhoso seria se você compartilhasse esse vídeo. Enfim, peço essa gentileza sempre. Então vamos lá. Como eu falei, uma dúvida recorrente, seja nos comentários aqui dos vídeos, seja em inbox, ou seja os alunos que vêm fazer aula presencial comigo. Professor, eu quero aprender teoria musical, mas eu não sei por onde começar. Ou eu até comecei aqui por um ponto, mas eu estou meio perdido. Daqui eu vou para onde? Qual é a próxima aula depois dessa? O que acontece, gente? Eu tenho que ser honesto e trazer uma consideração para vocês, que é a seguinte. Para você realmente aprender qualquer assunto, né? No caso aqui a gente está falando de música, de forma correta, completa e sem deixar nenhuma lacuna de conhecimento, o ideal é que vocês sempre procurem uma metodologia, tá? Procurem um sistema, seja um curso na sua cidade, seja adquirindo um curso online, como os cursos que eu vendo, e outros professores, para não dizer que eu estou vendendo meu peixe, outros professores maravilhosos também disponibilizam seus cursos, né? Se eventualmente você não tem tempo de ir para uma escola de música, ou na sua cidade não tem. Enfim, para você aprender música de forma correta, e a gente aqui está falando de teoria musical, é um assunto super amplo. Para você aprender isso de forma realmente correta, não vai ser simplesmente indo à internet procurando conteúdos que você vai conseguir explorar esse assunto de uma forma completa. Até porque, como o próprio nome diz, nós somos aqui produtores de conteúdo, né? Criadores de conteúdo. O que a internet, o que o YouTube traz pra gente, e eu também sou aluno, né, gente? Eu também entro no YouTube para aprender, por exemplo, como usar a câmera. Eu aprendi a gravar, a iluminar, ou assistindo os canais do YouTube. Tem vários canais super bacanas ensinando a começar o canal. Eu assisti a todos esses. Mas o fato é que esses canais, nossos canais, trazem para vocês conteúdos. O YouTube não traz metodologia para nada, né? Não vai ser para música, tá? Isso é uma consideração, cara, que eu tenho que falar para vocês. Vocês querem aprender música de forma correta, profunda? Procurem um sistema, uma metodologia, um curso, tá? É fundamental. Dito isso, o que eu vou fazer nesse vídeo eu tenho noção do público que assiste meu canal, do público que procura o YouTube para tocar mais, tocar melhor, né? Então, nesse sentido é que eu estabeleci esse roteiro, tá? Pensando nesse aluno que já toca alguma coisa, já percebeu que existe uma lógica, por exemplo, na formação dos acordes, que existe uma lógica na cadência dos acordes, aquela composição que cadencia do acorde Dó, que depois vai para o Lá menor, que depois vai para o Ré menor, que depois vai para o Sol, ou seja, essa cadência de acorde, ela não é simplesmente mágica e nem aleatória. O cara, quando criou aquilo ali, mas tem um raciocínio aqui por trás, não tem uma teoria aqui por trás? É para essa pessoa que eu estabeleci esse roteiro, para aquela pessoa que já toca alguma coisa e está começando a perceber que, tem um negócio aqui que eu escutei falar de campo harmônico, eu quero solar, quero fazer uns solinhos. Peraí, tem alguma coisa aqui que eu tenho que entender para chegar nisso, tá? Outra coisa que eu não vou fazer nesse vídeo, gente, é falar de todos os assuntos que a teoria musical contempla. Seria a mesma coisa que eu abrir um índice de um livro de teoria e mostrar para vocês. Não vai ajudar vocês a tocarem mais e melhor, nem entender nada. Né? Falar, olha, tem esse assunto, aquele outro. Desse assunto tem aquele outro. Não adianta, tá? Então, antes também que falem assim, você não falou disso, você não falou daquilo. Eu realmente estabeleci um roteiro, um guia, pensando nesse perfil de aluno, que é o aluno que já toca alguma coisa, está começando a entender que tem um raciocínio ali por trás e gostaria de entender um pouco mais desse raciocínio para saber dominar
algumas escalas, dominar a formação dos acordes, dominar campo harmônico para saber. Campo harmônico ajuda a gente a tirar músicas de ouvido, ajuda a gente a compor, tá? É para esse perfil de aluno que esse vídeo está direcionado. Para a gente começar esse papo, você tem que pensar que a gente divide música basicamente em 3 partes. Melodia, que são as notas que a gente cantarola, né? Harmonia, que é a combinação dos acordes, e ritmo, que é a parte que a gente batuca, né? Então, assim, a gente tem melodia, harmonia e ritmo. Para cada uma dessas áreas aqui, a gente tem um assunto de teoria musical. Vou começar falando, vou deixar a parte do ritmo para o final. Vou falar das partes teóricas que a gente tem que estudar de ritmo, mas para o final. Vou falar mais de melodia e harmonia, principalmente harmonia, que é aquilo que a gente aqui, tocador de viola, tocador de violão, tem mais necessidade nesse momento. Então vamos lá. A primeira aula que todo mundo tem que ter, o primeiro assunto que você tem que riscar lá no teu roteiro do teoria musical é, obviamente, notas musicais. Você tem que conhecer as notas musicais, né, gente? Tem que saber que são 12 notas, que tem a história do sustenido, do bemol, tem que saber que a distância mínima entre uma nota e outra é meio tom. Enfim, o assunto nota musical é o primeiro assunto que a gente tem que dominar em teoria musical. De preferência, pegar esse conhecimento e já aplicar no nosso instrumento aqui do canal, violão ou guitarra também serve, aplicar isso no seu instrumento. Ou seja, saber quais são as notas que estão na afinação padrão do seu instrumento e como essas notas aparecem na medida que eu interfiro naquelas cordas na casa do seu instrumento. Então, primeiro assunto de teoria musical, na teoria, conhecer as regrinhas da nomenclatura das notas e coisa e tal. Na prática, encontrar as notas no braço do teu instrumento. Não é decorar, tá, gente? Mas você saber onde estão essas notas, quais são e onde elas estão no teu instrumento é fundamental. A segunda aula, essa é a aula mais importante do início da caminhada musical de vocês, é a aula que tem um nome de intervalos musicais. Já ouviram falar? O que é a aula de intervalos musicais? Gente, a aula de intervalos musicais é a aula que trata justamente da distância entre as notas. Tudo em música, o que é música? Melodia e harmonia, não é isso? O ritmo não, mas melodia e harmonia, tudo é feito por notas que estão distanciadas a determinado intervalo uma da outra. Estudar intervalo é você estudar tudo em música, tá? Tudo em música se dá pela distância entre as notas. Uma escala é uma escala maior e não uma menor pelo intervalo que as notas têm uma da outra. Um acorde é maior e não menor, um acorde é diminuto ou meio diminuto pelo intervalo de distância que tem entre as notas. Tudo em música é intervalo e essa aula começa a dar para vocês o vocabulário e as informações necessárias para a gente se relacionar com isso. Dentro da aula de intervalo, a primeira coisa que a gente aprende é a regra de nomenclatura dessas distâncias, né? Desses intervalos. Vocês já devem ter ouvido falar, o intervalo de terça maior, intervalo de quinta justa, é isso. A gente tem que aprender que o intervalo, por exemplo, de terça maior, quer dizer 3 nomes de notas a 2 tons de distância. A gente se relaciona com as distâncias e essas distâncias têm uns nomezinhos. Tem uma regra gramatical, né, eu brinco, para você dar nome a esses intervalos, tá? Então, se você tentar estudar a teoria musical lá, vou estudar a formação de acorde, você vai encontrar o cara falando assim, esse acorde é formado pela terça maior e quinta justa. E o que é isso? Tá, nessa segunda aulinha, por isso que eu botei em segundo lugar a aula de intervalos musicais. Então, primeiro ponto, aprender a teoria gramática de nomenclatura dos intervalos. Segundo passo dentro dessa aula é identificar esses intervalos no braço do seu instrumento, ou seja, essa experiência teórica das distâncias se transformar numa experiência prática aqui no braço. Façam isso. Essa aula, a de notas, essa tem aqui no canal. Exatamente explicando tudo isso sobre notas e intervalos, tem aqui no canal. Segundo passo dentro da aula de intervalos, saber como é que essas notas se comportam no braço do violão. Terceiro ponto dentro da aula de intervalos, conseguir, pelo menos dentro da primeira oitava, a identificar os intervalos sonoramente, da forma ascendente e da forma descendente, e, se possível, da forma harmônica. Ascendente é quando o intervalo é de uma nota grave para mais uma aguda. Descendente é quando é da aguda para grave, e harmônica é quando você tem um intervalo, 2 notas sendo tocadas simultaneamente. Então, o segundo tópico do nosso roteiro de entendimento de teoria musical, primeiro, notas musicais, segundo, intervalo. Dentro de intervalo, saber a gramática, a teoria mesmo, dos nomes, aplicar no braço do teu instrumento aqueles intervalos
E terceiro, reconhecer os intervalos, tá? Só essa aula aqui, gente, vocês já podem ficar um tempão, tá? Porque, como eu falei, o domínio dessa segunda aula, ela é a base para você formar o vocabulário, para você entender tudo depois disso aqui, tá? Então não tenham pressa de entender com muita calma intervalos musicais, a teoria, a prática e a percepção de intervalos musicais. A próxima aula, depois de intervalos musicais, que é legal a gente começar a ter, é sobre formação de acordes. Vocês já começaram a perceber, provavelmente, que os acordes, que são aquelas posições que a gente, ao aprender violão, decora, e não tem problema nenhum, todo mundo começa decorando lá aquela posição, existe um raciocínio, existe uma lógica de grupamento de notas em determinados intervalos que faz com que aquele acorde seja, por exemplo, um acorde de 3 notas e o outro seja um acorde de 4 notas, são as chamadas tríades ou tétrades. Então, a aula de formação de acordes, você vai entender qual é a lógica de formação dos acordes de 3 notas, tríades, de 4 notas, tétrades. Você vai ver que a diferença dos intervalos dessas tríades ou tétrades vão gerar diferentes categorias de acordes. Você vai ter o acorde maior, você vai ter o acorde menor, você vai ter o acorde maior com sétima maior, você vai ter o acorde menor com sétima, você vai ter o acorde menor com sétima, quinta bemol. Tudo isso você aprende dentro de formação de acorde. Ainda dentro de formação de acorde, você vai aprender que, além dessas categorias todas de acorde, você vai aprender um assunto que está dentro de formação de acorde, que é inversão de acorde. O que é inversão de acorde? Inversão de acorde é quando a gente pega uma nota que forma o acorde, que não é a nota que dá nome ao acorde, por exemplo, o acorde Dó, mesmo que você não saiba nada de teoria musical, gente, que notas que tem no acorde Dó menor com sétima bemol 5? Cara, eu não sei nada de teoria, mas é meio óbvio que o acorde Dó menor com sétima bemol 5 tem como nota principal a nota Dó, né? Meio óbvio, né, gente? Bolo de limão com sei lá o quê. Qual é o ingrediente tônica? Qual é o ingrediente que você não tem dúvida que tem no bolo de limão? Limão. Eu não sei se leva farinha, se leva açúcar, se leva mel, açúcar mascavo, mas limão você tem a mesma coisa. Então, essa notinha, quando a gente não coloca ela na nota mais grave, a gente bota outro ingrediente de formação do acorde na nota mais grave e a gente chama de inversão. Esse é um assunto que dentro de formação de acorde que vocês vão estudar. Outro assunto interessante para vocês verem dentro de formação de acorde são as tensões. São aquelas notas que não são as notas da formação do acorde, mas que podem entrar como convidadas para dar uma tensão. Eu brinco com meus alunos, um tempero, eu chamo de notas de tempero, né? Com meus alunos eu brinco assim, vamos aprender as notas de tempero, porque são as notas que a gente acrescenta a raiz do acorde, o arpejo básico, tríade ou tétrade do acorde, para acrescentar um sabor no acorde. Vocês já devem ter visto que são aqueles numerozinhos que aparecem assim no acorde. Dó com segunda, Dó com quarta, ou Dó com sexta, ou Dó com nona, Dó com 11ª, Dó com 13ª. Já viram aqueles numerozinhos que normalmente aparecem entre parênteses, assim, 2, 4, 6, 9, 11, 13? Esse é o assunto, tensões, que está dentro dessa nossa terceiro tópicozinho de estudo. No terceiro tópico, formação de acorde, aprender a regra de formação dos acordes das tríades e das tétrades, as suas possibilidades de tríade maior, menor, diminuta, aumentada, as tétrades a mesma coisa com a sétima maior e sétima menor. Dentro do acorde, as possibilidades da gente inverter o acorde, aplicar as inversões nos acordes. Existe um propósito de você organizar os acordes com as inversões para criar uma condução melódica ali no baixo, tá? Então esse é um assunto que rende também, não é só tocar a nota que não é a tônica na nota mais grave, não. Tem um assunto ali para a gente estudar, para a gente usar a inversão com propriedade, e dentro ainda de formação de acorde, a gente tem o assunto tensões nos acordes, né? Tensões dentro dos acordes. Isso tudo também, gente, de preferência, cada etapa dessa a gente traz para a prática no violão. Existe na prática do violão umas regrinhas nas formações dos acordes aqui. Além da teórica, é capaz até de muita gente não saber a teórica e saber essas regrinhas práticas, que tem até um sisteminha, não sei se vocês já ouviram falar, sistema CAGED,
que é um pouco disso, mostra uma lógica, é uma estratégia que estabelece um raciocínio lógico para a formação dos acordes, esse papo teórico, no braço do violão. Então, nesse terceiro ponto, ficam todos esses tópicos. Na prática, é legal você dar uma olhada na aula que fala sobre sistema Caged. Então, vamos repassando. Primeiro tópico do nosso roteiro, notas. Segundo tópico, intervalos e todos aqueles assuntos. Terceiro tópico, formação dos acordes e todos aqueles tópicos. O próximo tópico fundamental para você entender teoria musical de uma forma básica e correta é escalas musicais. E aqui vai uma observação. No assunto escala, gente, ele é um assunto muito amplo, porque escalas musicais existem muitas. A gente tem a escala maior e menor, a escala menor natural, melódica, harmônica, a gente tem escala diminuta, a gente tem escala de tom inteiro, a gente tem escala pentatônica, já ouviram falar, né? Tem escala hexatônica, essa a gente tem, hexatônica existe também, hexatônica. A gente tem os modos, já ouviram falar em modos gregos? A gente tem modos, a gente tem os modos da escala maior, a gente tem os modos da escala menor melódica, que a gente usa bastante, a gente tem os modos da escala menor harmônica, que a gente usa um pouco menos, mas tem também, enfim, é um assunto super vasto. O que eu sugiro é que vocês, nesse ponto agora, nesse quinto tópico, vocês dominem, aprendam profundamente a escala maior e a menor natural, para começar. Tá? E dentro desses assuntos, vocês vão aprender a estrutura da escala, como a escala é formada, por que intervalos, olha a aula de intervalo. Eu formo a escala e a armadura de clave é outro assunto dentro de escala musical, maior e menor, que é o seguinte, dependendo do tom, por exemplo, a escala de Dó ela é conhecida porque ela não tem nenhum sustenido. Já a escala de Ré, ela é conhecida porque ela tem 2 sustenidos. Quando eu falar uma música tá em Lá, você vai precisar saber quais são as notas da escala de Lá e a armadura de clave de Lá, ou seja, quantos acidentes, quais são os sustenidos ou bemóis que a escala de Lá tem. Então isso chama-se armadura de clave. No violão, na prática, a mesma coisa. Começar a pegar as formas da escala maior e escala menor aqui no braço do violão, tá? Transformando a teoria na prática. Começar a dominar toda a teoria das escalas, maior e menor natural, e traduzir isso aqui para o violão. Dentro desse assunto trazido aqui para o braço do violão, a gente vai ver que a escala de Dó maior é igual a de Lá menor, porém com um centro tonal diferente. Não é simplesmente que começa no Dó, começa no Lá menor. Você tem uma sensação diferente começando no Dó e uma sensação diferente começando no Lá. Aí a gente pode pegar, já aconselho para quem já curte solar, assistir a aula de formação da pentatônica, porque a pentatônica, cara, nada mais é do que a escala maior sem 2 notas. A escala maior tem 7, né? A pentatônica tem 5. É você tirar a quarta e a sétima da escala maior. Enfim, é um assunto fácil. Sugiro, se você curte solar, entende profundamente a escala maior, que a pentatônica, ó, melzinho na chupeta, vai ser super fácil. Vamos lá. Notas musicais, intervalos, formação de acorde e escala. Qual é o próximo assunto? O próximo assunto que eu sugiro vocês pegarem, seguindo essa sequência, é a aula que vai juntar as 2 últimas aulas. Vai juntar a aula de formação de acorde, que a gente aprendeu lá, a teoria de como um acorde é formado, qual é o critério da harmonização de terças, não sei o quê. E a gente vai juntar com a quarta aula, que é a aula de escala maior. O campo harmônico nada mais é do que a gente criar acordes limitadas às notas de uma escala dentro daquele conceito de centro tonal. Então, a última aulinha ali que a gente tem que dominar para saber o básico de teoria musical e parar de decorar as coisas e começar a entender as coisas, chama-se campo harmônico. Para a gente saber campo harmônico, a gente tem que estar sabendo intervalo pra caramba, a gente tem que estar sabendo formação de acorde pra caramba e depois sabendo escala maior, pelo menos escala maior e menor pra caramba. A gente pode aplicar para as outras escalas, mas nessa minha proposição de roteiro aqui, na escala maior e menor. A gente, na aula de campo harmônico, a gente aprende quais são os acordes que fazem parte de uma música. Como o nome diz, campo. O que é o campo? É algo limitado, né? É aquele grupamento de acordes que você tem numa música. Uma música, quando a gente fala dentro desse conceito de música tonal, quando você fala assim, essa música está em Ré. Para o cara que sabe campo harmônico, isso quer dizer muita coisa. Eu sei que notas que a melodia com as quais a melodia foram feitas, a música não está em Ré, então ele usou as notas da escala de Ré para fazer aquela melodia.
Legal. E outra coisa, eu sei quais são os acordes que podem estar nessa música. Por quê? Eu limitei aos acordes, quando eu falei que a música estava em Ré, a um grupamento de 7 acordes, pelo menos nesse início, de 7 acordes que fazem parte daquela música. Saber campo harmônico é fundamental, gente, para vocês, por exemplo, tirarem música de ouvido. Vai servir para a gente compor músicas. Quando você quiser, quando você souber campo harmônico, você vai perceber que você vai... aquela matéria-prima ali que você tem para compor uma música tem que estar atrelado a um campo harmônico. Você vai fazer uma melodia que está na escala de Ré e vai combinar com acordes que foram criados a partir da escala de Ré, do campo harmônico de Ré. Ao combinar isso, você vai fazer as suas primeiras musiquinhas, né? O teu universo de ingredientes para brincar, ele começa a fazer sentido. E isso a aula de campo harmônico fornece para vocês. Bom, na parte rítmica da música, a parte teórica da parte rítmica, o que a gente tem que saber são os elementos básicos de um ritmo, que são a pulsação, os compassos, as possibilidades de agrupamento dessas pulsações, que são os tais compassos. E dentro de compassos, gente, é um assunto que ele é bem vasto. Existem várias possibilidades de compasso. Mas aqui, tentando orientar vocês têm que dominar, conhecer bem, saber identificar, ouvir uma música e saber identificar, basicamente, o compasso 2x4, 4x4, 3x4 e o compasso composto 6x8. Não existem só esses compassos, mas esses são os compassos básicos que todo mundo tem que conhecer. Se você vai aplicar uma levada, um ritmo, ele acontece atrelado dentro desse conceito do grupamento das pulsações. Então esse conceito chama-se compasso. Você tem que saber esse compasso para saber que levada que você executa numa música, né? Se você faz uma levada que ela é originalmente pensada para o grupamento 3x4 e você tenta colocar uma música que não é em 3x4, é um compasso quaternário 4x4, não vai encaixar. Você tenta botar uma levada 6x8 numa música 4x4, não vai encaixar. Então quando você ouve uma música assim, a primeira percepção que você tem da música com relação a ritmo é a pulsação. A segunda é como essas pulsações estão agrupadas. De 4 em 4, de 3 em 3, enfim, isso é o compasso. Por que aqui eu estou orientando vocês a entenderem, se aprofundarem pelo menos nesses 4 compassos? Porque eu tive a curiosidade de entrar no site do Cifra Club, aquele site que a gente busca música, né? E ver as 100 músicas mais baixadas, que as pessoas mais procuram lá no Cifra Club. Eu simplesmente não consegui encontrar nenhuma música que não fosse 2x4, 3x4, 4x4, ou 6x8. Tá bom, gente, se alguém encontrar, ela vai falar, tem essa aqui. Eu tô falando assim, eu passei, fiquei lá girando, olhando assim, né, rapidamente, falei, essa aqui eu conheço. Só se tiver alguma música lá que eu não conheço. Das que eu conheci, a maioria eu conheci, né, porque são as músicas mais pedidas, são músicas muito conhecidas. Todas elas estão dentro desse universo. É possível que dentro do teu universo musical de iniciante em música, que você realmente só contemple músicas com essa estrutura de compasso. 2x4, 3x4, 4x4 e 6x8. A gente tem que entender a regrinha do porquê que esses números e coisa e tal. Esse é um assunto que vocês têm que dominar. Tem que procurar saber o que são compassos e quais as diferenças e principalmente saber reconhecer um compasso. Outro assunto básico com relação à teoria musical da parte rítmica, gente, é a gente conhecer as figuras rítmicas, que é aquela coisa da semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, aquelas figurinhas que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Veja bem, eu não estou falando nem de ler partitura, isso é até anterior a ler partitura, a gente chama isso de leitura rítmica, porque essas figurinhas, para quem não tem noção nenhuma, cada figurinha dessa representa uma duração de tempo, quando estiver lá no pentagrama de uma nota, né? Se estiver lá no pentagrama, naquelas 5 linhazinhas, posicionado em determinado lugar, é a nota lá que dura tantas pulsações, e isso também tem a ver, está atrelado com o compasso, mas o fato é, para a gente começar a se comunicar ritmicamente, a gente tem que conhecer essas figuras. Para a gente abandonar aquela história das seta para baixo, seta para cima, quando vai aprender um ritmo, quando vai aprender uma levada, não tem seta para baixo, você tem que conhecer as figurinhas rítmicas e praticar leitura rítmica. Eu vejo na internet, inclusive, alguns professores ensinando assim, e é difícil realmente, não vou nem culpar, porque é difícil, a pessoa não tem noção de leitura rítmica, como é que você fala para a pessoa, né, explicar isso assim?
Mas, você toca duas, espera um pouquinho e toca mais duas. Espera um pouquinho? O meu pouquinho é diferente do cara. Não é que você espera um pouquinho. Aqui, ó, aqui tem uma pausa de uma semínima ou de uma colcheia, enfim, e tem uma duração tal de pausa para daí você tocar duas vezes, duas colcheias lá na frente, duas vezes depois. Enfim, para a gente se livrar dessa coisa meio mais ou menos, desse achismo, espera um pouquinho, para a gente se livrar das setinhas para baixo para cima de levada, a gente tem que conhecer as figuras rítmicas e saber se comunicar com elas. Esse assunto chama-se leitura rítmica. Fundamental, não é difícil. Procurem aulas de leitura rítmica, procurem cursos de leitura rítmica, que vocês vão melhorar muito a comunicação musical de vocês e até a relação de vocês para tirar as músicas e as levadas. Porque a gente, de tanto repetir as figuras rítmicas, é um vocabulário. Quando você amplia esse vocabulário, você, ao ouvir esse vocabulário, né, como um idioma, né? Quando você ouve, eu já ouvi essa palavra, né? A palavra que eu estou falando no caso aqui é a junção dessas figuras rítmicas. Então, fundamental, tá bom? Então é isso. Semana que vem tem mais uma aula. Estou pensando em fazer uma aula sobre escala blues. O que vocês acham? Escreve aí no comentário. Escala blues eu acho que é um assunto que está faltando aqui no canal. Beleza? Até a próxima semana.